A gente segue falando sobre a formação desse superbloco na Câmara, agora com um convidado. Está conosco o cientista político Valdir Pucci. Valdir, boa noite, obrigado pela presença. Boa noite, Vitor, eu que agradeço o convite. Valdir, já se sabe, já dá para prever como vai se posicionar esse superbloco? A expectativa dos deputados, inclusive com quem a Berenice conversou, e ela destacou aqui algumas das falas para a gente, é de que esse bloco esteja alinhado ao presidente Lula, ou que pelo menos ajude o presidente a aglutinar apoio no Congresso Nacional, que tem sido uma dificuldade, né, nesses primeiros 3 meses e meio de governo. Será que esse objetivo vai ser alcançado, Valdir? Bom, Vitor, eu acredito claramente que a formação desse superbloco foi muito positivo para o governo. Em que sentido? Apesar dele não se declarar um bloco que vai apoiar diretamente a presidência ou o governo, é um bloco onde você tem tanto partidos que antes se colocavam como de oposição ou de centro, mas partidos também que estão junto ao governo, como o próprio partido do vice-presidente. Então isso com certeza vai facilitar o diálogo do governo com 174 deputados. Ou seja, isso tem uma chance de facilitar essa vida, facilitar essa negociação do governo, que é muito mais fácil ele negociar em bloco com 9 partidos do que negociar individualmente com cada partido, com cada presidente de partidos ou deputados de cada partido, para fechar apoios ou acordos políticos. Agora, Valdir, a notícia da formação desse superbloco vem no momento em que o governo enfrentava muitas dificuldades, e não só para a aprovação de matérias de interesse do governo, mas principalmente para tentar frear os movimentos da oposição, né? A oposição vinha de forma muito entusiasmada, falando na instalação da CPMI do 8 de janeiro, da CPI do MST, levando ministros, e tem conseguido isso, né? Hoje mesmo tivemos mais ministros no Congresso Nacional, a gente vai falar disso mais tarde, tem conseguido aprovar convites ou convocações para ministros irem até a Câmara dos Deputados. Essa formação do superbloco acaba jogando água no chope da oposição, acaba minando esses projetos como das CPIs, CPMI que eu citei aqui, ou não, isso não interfere? Bom, primeiro, só para a gente pegar nesse ponto final que você colocou da CPMI, eu acho que essa CPMI, na verdade, até por uma apropriação do governo muito forte, ela não tinha muitas chances de sair. E acredito que agora, com o superbloco, ela muito dificilmente se concretizará, ela realmente irá acontecer. Agora, como eu disse na primeira pergunta, eu acredito que o superbloco ele vai facilitar a vida do governo na questão da negociação. Mas não dá para a gente já dizer de antemão que a oposição está completamente anulada dentro do Congresso Nacional. Nós temos que lembrar que a oposição, ela sabe fazer barulho, ela sabe se apresentar, ela sabe divulgar a sua opinião. Então, eu não vejo que o governo, na verdade, terá um passeio dentro do Congresso Nacional. Ele teve a sua vida facilitada, mas isso não quer dizer que a oposição está morta. Temos que lembrar que o PL ele continua sendo o maior partido do Congresso, da Câmara dos Deputados, com 99 deputados. E não pode ser desprezada essa força política de forma alguma. Pois é, né? Depois da eleição, inclusive, muito se falou sobre um Congresso renovado que teria saído das urnas, né, Valdir? Não sei se essa é a sua avaliação, mas que teria sido resultado das urnas uma Câmara e um Senado mais conservadores, de perfil conservador, com um viés conservador mais forte do que na legislatura anterior. Qual a sua avaliação sobre isso e esse início de legislatura, esses primeiros passos da oposição ao governo Lula, tem sido, na sua opinião, um desempenho satisfatório da oposição até aqui? Bom, começando com a primeira pergunta, óbvio, quando a gente fala que no ano passado a eleição trouxe um Congresso mais conservador, isto é realmente uma realidade. Nós tivemos os partidos de tendência de centro-direita concentrando a maior parte dos eleitos para a Câmara dos Deputados e também no Senado Federal. Mas a gente tem que lembrar que quando a gente coloca os partidos de centro-direita, nós não podemos tirar dessa equação o fator centrão. E qual é uma grande característica do centrão nos últimos anos, ou em todos os governos desde a redemocratização? O fato de que o centrão, ele até nasce independente a cada governo, mas ele tende a se aproximar do governo. Então a formação desses blocos é até também uma forma deles buscarem essa proximidade do governo, sem necessariamente se colocarem como partidos da base aliada, partidos governistas. Então, eu vejo sim, com um Congresso conservador, mas um Congresso ainda
formado na sua grande maioria por Centrão e, consequentemente, há nessa filosofia de vida do Centrão uma necessidade de aproximação com o governo. Como é que eu vejo esses primeiros meses, primeiros 100 dias da relação do governo com o Congresso? Ainda muito tumultuada. E a questão da oposição. Eu acho que o papel da oposição está sendo feito, ou seja, a oposição está conseguindo pautar muitas coisas. O pautar não quer dizer que necessariamente aquilo que ela propor, aquilo que for feito, será aprovado. Mas na medida em que ela consegue, em muitos casos, pautar e dizer, comandar a discussão dentro do Congresso, ela ganha protagonismo. Lembrando que o protagonismo não significa necessariamente tudo que ela quiser será aprovado ou barrará tudo que o governo propor ao Congresso Nacional. E para o presidente da Câmara, Arthur Lira, Valdir, como é que a formação desse superbloco o afeta? Como é que ele sai dessa negociação? Bom, a formação do superbloco, comandada por ele nos bastidores, para ele é uma grande vitória, até mesmo porque houve, como na reportagem anterior foi mostrada, a formação de um outro bloco que saía dessa órbita de comando do Lira, com alguns partidos do centro se tornando ou formando esse bloco alternativo. Então ele foi uma vitória. Agora a gente tem que lembrar que existe também um fator muito importante já na formação desses blocos, que é já dando largada à disputa da presidência da Câmara daqui 2 anos. Por incrível que pareça, para quem está nos assistindo, isso já é uma discussão dentro da Câmara, já é um debate, e esses 2 blocos tendem a ser protagonistas nesse processo de eleição, que inclusive vai marcar os 2 últimos anos do governo Lula, deste mandato de Lula. Então, isso é um cenário que tem que ser ainda bem analisado e bem visto tanto pelo governo quanto pela ciência política, pelos cientistas políticos, mas já marca essa disputa da próxima sucessão à presidência da Câmara dos Deputados. Que coisa, hein? A gente sai de uma eleição, mas os políticos já estão pensando em outra, né, Valdir? Foi agora, em janeiro, né? Fevereiro, né? A eleição, a presidência da Câmara dos Deputados, mas os parlamentares já estão de olho na próxima, fevereiro de 2025. Agora, esse bloco, você imagina que vai ser um bloco coeso, Valdir? Um bloco que vai caminhar unido, em todas as votações deve votar e ter um posicionamento único ou não? Será que ainda, apesar de formalmente juntos, esses partidos, esses parlamentares vão acabar se dividindo dependendo daquilo que estiver em pauta? Vitor, eu posso falar com absoluta certeza, não haverá uma unanimidade nas ações do bloco. O bloco, ele é importante, até importante para as pessoas entenderem qual a importância da formação do bloco, para que os partidos eles possam ganhar força, protagonismo dentro da dinâmica de divisão de poder dentro da própria Câmara dos Deputados. Ou seja, quando você forma um bloco, você tem a possibilidade, até como também falado na entrevista anterior, indicar presidentes de relatoria, de comissões, relatores de medidas provisórias ou de outras medidas importantes. Então isso acaba fortalecendo este grupo de deputados. Agora, não há uma necessidade deste bloco sempre agir coeso, sempre agir de forma única. Então, facilita, como eu já disse, essa negociação do governo, mas não necessariamente ela será feita em bloco, nós teremos unanimidade. Com certeza haverá, dentro desse período, dentro dessa, vamos dizer, heterogeneidade de partidos, de tendências políticas, nós encontraremos algumas rusgas e alguns curtos-circuitos, mas que também, não vou dizer que eles selarão o fim do bloco, mas será apenas uma questão de ajuste interno das forças políticas dentro do próprio bloco. E aproveitando que a gente está falando aqui sobre partidos, negociações partidárias, deixa eu voltar aqui, Valdir, numa notícia que a gente trouxe agora há pouco, mas que também é importante do ponto de vista da movimentação das legendas lá em Brasília, que é esse impasse envolvendo o União Brasil e a ministra do Turismo, Daniela Carneiro. A gente trouxe há pouco a notícia de que a ministra, que é filiada hoje à União Brasil, vai sair do partido, vai deixar União Brasil e com isso o partido tem pressionado a ministra para que ela também deixe o cargo. Afinal de contas, o entendimento do partido é que a cadeira, o Ministério do Turismo, foi cedido pelo presidente Lula à União Brasil e que então o partido, é prerrogativa do partido indicar agora um novo ministro para ocupar o lugar da Daniela Carneiro. Fica essa discussão, né, sobre se a cadeira é da ministra ou é do partido, né, se foi indicada a Daniela Carneiro ou o União Brasil. Mas como é que você acha que vai terminar esse imbróglio, Valdir? E o que é que isso significa para o futuro do governo?
Vitor, eu vou fazer uma colocação. Você disse que fica a disputa se a cadeira é da ministra ou é da União Brasil. Eu vou acrescentar, na verdade, o que eu vejo como sendo o dono da cadeira, que é o presidente da República. É ele que decide se a ministra vai ficar ou se a ministra vai sair. E a pergunta que se faz é: se União Brasil, de fato, insistir na cadeira, insistir em ter a indicação do Ministério do Turismo, Lula terá forças ou um forte apoio dentro do Congresso para manter a ministra, para manter a Daniela no cargo, ou ele enfrentar a União Brasil, ou ele vai ceder à União Brasil para ter os votos da União Brasil nas principais demandas do governo. Então, eu acredito que o dono da cadeira é o presidente, e o presidente vai pesar se vale a pena comprar uma briga com a liderança do União Brasil e, consequentemente, com muitos deputados do União Brasil para manter Daniela no cargo de ministra, ou se ele vai defender a própria ministra das acusações da situação, da própria troca de governo, lembrando que a ministra muda para um outro partido e ele pode preferir ter o apoio deste outro partido, se for o caso, uma negociação futura. Então, tudo vai depender da leitura do presidente da República, na verdade. Perfeito. Aí a análise do cientista político Valdir Pucci. Obrigado mais uma vez, Valdir, pela presença aqui com a gente. Uma boa noite. Até uma próxima. Boa noite.